Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao canal Despertar do Alto Amor. E hoje eu trouxe uma mensagem e eu gostaria muito, mas eu gostaria muito que vocês ouvissem com o coração de vocês. Vai ser um pouco chocante, porque foi chocante para mim, mas eu ouvi com meu coração e infelizmente, sabe quando você sente a verdade doída, mas você sabe que ela tá lá, que ela existe? Então eu gostaria que vocês ficassem atentos a todas as coisas que eu disser. Não julguem, por favor, não julguem. E tentam ouvir e sentir com o coração de vocês. Porque o que eu vou dizer aqui vai ser doloroso de ouvir. Vai, porque para mim foi. E eu até quase chorei. Só não chorei porque eu tenho me concentrado muito no coração e tenho sido muito imparcial com as emoções, mas é dolorido. Então prestem muita atenção com o coração de vocês, não ouçam com a mente, ouça com o coração. Vamos lá. Levante-se e fique firme. Tudo o que eu sou, uma felicidade em tempo integral para todos. A justiça divina se manifesta plenamente na terra. O karma divino tem a direção de todos, e assim é. A justiça divina não discrimina nada nem ninguém. O karma divino é o executor. E já foi lançado no Canadá e na Terra o Natural Lei. E assim é. Que mencionou o projeto Loki Glaze várias vezes em diferentes posts, por exemplo, que Drop 35 diz: Forward, que possamos olhar para trás. Mas como é possível prever que com anos de antecedência e com tanta previsão, o projeto Espelho é o 2? Tudo começou no final da Guerra Mundial, como um dos muitos projetos militares secretos da CIA. Tudo começou com estudos de Stargates, ou sistema de viagem no tempo. É aqui que o estudo de ferramenta para ver o passado e o futuro chamado Loki Glass começou. Eles conseguiram criar uma ferramenta semelhante a um holograma para ver o que estava acontecendo além da curva de espaço e tempo no passado, especialmente no futuro. Atenção, você não vê o futuro, mas as oportunidades futuras que podem acontecer. Essas duas coisas são completamente diferentes. Ver o futuro significaria mostrar um fato certo e predeterminado, e isso não é verdade. Mostrar oportunidades futuras, não apenas o futuro, significa que existem cronogramas desde as oportunidades presentes até as futuras. A linha do tempo tem acontecido com frequência em que drops, posts e logo. Ali está o cubo amarelo. Essa tecnologia foi entregue pelas Forças Galácticas de Orion em 1946. Eisenhower, que o entregou às Nações Unidas. Durante esse período, a ONU era publicamente conhecida como um órgão preocupado com a paz e a prosperidade de todos os povos, caridade para os afins. Em vez disso, os militares o fizeram desaparecer com a ajuda de Hello Club. O observador interage com o que observa através do Loki Glass e pode mudar os eventos. Simplificado, vemos o futuro através do espelho com Hello Club. Mudamos o evento futuro e mudarmos no presente. NNB, que muito simplificado menciona em Loki Glass para nos informar que essas tecnologias são usadas para distorcer e controlar a história humana. Desde a Guerra Fria, por volta dos anos de 1950, a elite dos estados profundos da Terra tem usado essas tecnologias para controlar tudo e todos, para humilharem-nos as pessoas. De acordo com o autor original, Dur Barish, em uma entrevista antes de 2016, entre 2000 a 2007, em Mirrors, foram desligados porque sempre dava o mesmo resultado. Ou seja, eles pararam de funcionar. Eles foram reacendidos por volta de 2017, depois que Donald Trump foi eleito em 2016. E como se o tempo chegasse a uma secção transversal estreita, onde toda a linha do tempo é reduzida a 1.
Uma ampulheta pode ser usada como metáfora. A transição do sistema solar para o plano galáctico significa um momento extremamente intenso, equivalente ao estreitamento da ampulheta. Neste ponto, as variáveis que identificam as diferentes possibilidades ou probabilidades do futuro encontram-se em um único ponto. A ampulheta torna-se uma. Em um vídeo de Bill Holt, traz um exemplo que pode ser interessante para quem o acompanha o fenômeno Q. Para explicar essa convergência, ele fala sobre dois enxadristas enfrentando um tabuleiro de xadrez e um jogo que vai jogar xadrez, que é o checkmate, em 7 etapas para terminar. Você sabe quem vai perder? Você sabe quem vai ganhar? As últimas 7 etapas serão chutadas. Por quem? Sabe quem vai ganhar? Pois quem perde vai tentar fugir o máximo possível, esperando apenas uma coisa, o possível erro do vencedor. Bill Holt acrescenta uma frase importante: o vencedor sabe o que fazer, então é impossível errar. Claramente, Bill Holt entende totalmente o fenômeno Q, e a metáfora de sua escolha ressoa com o jargão Q. Na verdade, o relatório afirma que a linha do tempo a que foi atribuído foi essencialmente encurtada para 2, a primeira linha do tempo, o despertar ou a evolução da consciência. O segundo fluxo do tempo, um desastre, maior do que todos os outros na Terra, obriga a mim e a algumas pessoas a vir à tona e sob controle. Ironicamente, ele comenta que mesmo quem preferiu a segunda linha do tempo, de alguma forma o ano 2, sabendo que o que se poderia esperar neste momento é a primeira linha do tempo, o despertar. Eles pararam de usar óculos e cubos amarelos porque não havia como colocar a linha do segundo tempo acima do plano do primeiro tempo. Já não se pergunta se a resposta é sempre o contrário do que o deseja. Ele também escreveu que o espelho foi desligado porque ninguém sabia o que a primeira linha do tempo continha. Com base nos esboços até agora, Dan Burrish preferiu que alguém decidiu ligar os dispositivos de Loki Glaze novamente porque eles tinham como o alvo a primeira linha do tempo, o despertador. Portanto, se essa suposição estiver correta, como parece, os links para o espelho nos comentários de Q refere-se exatamente a esse conteúdo. Como é o projeto de Loki Glass? Podemos olhar para trás e seguir em frente, que significa que o reinado de certas elites finalmente terminou neste planeta, que fizeram o seu melhor para governar a humanidade com medo e violência. E em seu lugar estão pessoas que apoiam fortemente os primeiros planos de tempo que irão promover a consciência da humanidade. Sem falar em datas que não são mais necessárias, são descritos os próximos acontecimentos que virarão o mundo de cabeça para baixo. Não importa quais e quantos projetos os governos confundiram, quantas previsões ou instituições especializadas fizeram. O que vai acontecer está fora do controle dos poderosos falsos que estão furiosos hoje. O drag atual está sendo executado por Trump em chapéus brancos. Aqui ele mostra quem é forte e quem é o leão de trapos. Guerra falsa. Os militares se posicionarão em todo o mundo. Em seguida, haverá a lei marcial militar nos principais países. Este evento vai assustar as ovelhas. Mesmo aqueles que temem o tiro entrarão em pânico. Mas então o exército se voltará contra o governo e prenderá todos os que conspiram com a pandemia. É um truque. Milhões de pessoas serão presas em todo o mundo, incluindo as 3.000 principais elites que controlam o mundo. Bancos mundiais, saúde global, notícias do mundo, guerras mundiais, tecnologia mundial. O tiro foi ouvido em todo o mundo. Este evento está vinculado à inteligência militar em 32 países que trabalham juntos na maior operação militar extreme do mundo. No momento, o Deep State está tentando induzir uma guerra mundial para criar confusão
e a empurrar a inteligência militar em outras direções, mas é muito tarde. Você notou o número de pessoas detidas? Milhões, sim, isso está correto. Com o tempo, a Terra mudará de aparência e nós encontraremos em outro ambiente. Tudo deve ser novo para Gessara. Telefones. Telefones quânticos já são desenvolvidos e fabricados na Alemanha, no Reino Unido e as atualizações finais de software na América. Este smartphone é 3D, holográficos e de alta qualidade. Se tornará uma das principais ferramentas da vida diária do cidadão comercial a nível nacional e internacional. Com um investimento de fabricação de 50 bilhões em 3 países, o custo pode aumentar a 7 bilhões de telefones que serão feitos para todas as pessoas na Terra. QFS funcionará com a sua própria internet, com um código trinário e talvez uma rede 8G para Satcom em alguns países. Com esse dispositivo, você pode entrar em rede quântica, banco, instituições e etc. Estudos com latência quase instantânea. A distribuição será gratuita por ordem de identidade em cada governo na Terra. O EBS, Sistema de Alerta, será ativado e a população ouvirá várias mensagens de Donald Trump e as prisões de satanistas serão vistas ao vivo. Qualquer resistência à prisão terminará com a execução no lugar da escória globalista da nova ordem mundial, Outubro Vermelho. Nada pode parar o que está vindo. A maior guerra da história está sendo mantida em segredo do EBS, que será ativada na próxima semana, se não no mês que vem. Ninguém sabe quando. A aliança irá desencadear as horríveis fortunas de felicidade para a humanidade nas próximas semanas. Os falsos portadores do fluxo jornalísticos básicos controlados pela escuridão serão esmagados. Sim, a aliança pode consistir em forças militares de 17 estados e respaldada pela Lei Nesara Gessara, Lei de Reforma e Segurança Econômica Global, assinada por todos os 209 países ao redor do mundo. Sem saber, as pessoas perguntam quem é Scar. Bem, tese eles não sabem nada disso. Eles intuíram ou eles sabem que houve uma parte maligna da humanidade que nos manteve no escuro. Ele usou todos os meios possíveis durante séculos e sabemos que, na verdade, tem sido assim há milhares de anos. Este oráculo é uma sociedade secreta, também chamada de passado, que existe desde os 77 anos, e mesmo antes disso, com a expansão do Império Romano e da Igreja Católica. Muitos o chamam de Deep ou Cabal State. Hoje, eles subornaram, intimidaram, assassinaram e usurparam pessoas, igrejas e governos para manter o controle sobre todos os países do planeta. Claro, todos entendem isso, sobre poder, dinheiro e controle sobre tudo no planeta. Muitos artigos foram publicados e 1% do topo controla 60% da riqueza mundial. Deve ficar claro para todos que 0,1% dos super ricos controlam 99,9% da riqueza e a maioria deles está escondidas em túneis subterrâneos, estúpidos ou bases militares subterrâneas profundas a cerca de 3 a 5 e 10 quilômetros abaixo de nossos pés em todo o mundo. Eles vão contar mais sobre essas bases subterrâneas de Cabala mais tarde. Mas esses segredos para lugares sagrados foram usados para manter os grandes equinócios no meio da humanidade, longe dos olhos da sociedade, para que eles pudessem ser maus. Eles mal podem ser vistos onde eles são. Isso era para apoiar a população normal no escuro e desinformada.
Jesus foi enviado aqui para evitar que a terra se tornasse o mal ou as trevas. Compreenda que as pessoas que estão inconscientes e têm uma mente dobre não podem pensar por si mesmas e precisam ser guiadas. A mente cognitiva pensa sobre si mesma, investiga, se orienta e pensa sobre o seu propósito de vida. A decisão tomada em 321 DC no Concílio de Nicéia tinha que determinar como Jesus seria traído e reverenciado a tempo. Eles decidiram quais capítulos ou livros serão resolvidos na Bíblia e quais não. Isso levou a uma igreja católica totalitária, que governou a maioria de nós na Europa depois daquela época. Quem era bom e quem era mau. Quem queria ser rei ou rainha. Embora muitos grupos não tenham se separado das igrejas protestantes no século, a Igreja Católica realmente reinou sobre a Idade das Trevas e cometeu muitas atrocidades entre a humanidade, incluindo as cruzadas de guerra de 199 anos pela verdade tardia. Portanto, está correto. É tudo nos tempos modernos permitir que o padre pedófilo simplesmente fique sobrecarregado e faça toda a derrubada e que a maioria não seja seguida. Muitos padres tiveram filhos com as freiras que foram mortas durante o parto e há muitos túmulos ao redor de algumas igrejas. Isso faz parte da realidade profana da Igreja Católica. Nos andares superiores da hierarquia da Igreja Católica, eles adoravam Satanás. Os romanos aprenderam isso com um pequeno grupo de governos há anos antes. Isso era para tomar o poder e dinheiro. Deixa-me avançar no tempo. A Revolução Americana, a guerra foi vencida pelos verdadeiros fazendeiros da coroa inglesa em 1776. Depois disso, os grandes fundadores da América criaram dois dos maiores documentos governantes da história, e todos sabem quem são. Mas a coroa inglesa não deixou muito dinheiro ou terras sem mais batalhas, e por isso chegou a Guerra de 1812, em que a Casa Branca queimou um dos maiores documentos da história. As pessoas devem estar cientes do fato de que a elite europeia e a monarquia não querem deixar a América. O derramamento foi o próximo passo, como seguimento até 1871. O presidente Grant entregou o poder ao passado das Nações Unidas, que se tornou uma corporação de propriedade do Vaticano e governada pela coroa da Inglaterra. Em seguida vem o Federal Reserve, que pertencia aos Rothschilds e não fazia parte do governo dos Estados Unidos. O Federal Reserve foi criado e usurpado em 1913 para controlar o dinheiro do passado da América. Após os demônios, o Titanic foi afundado para matar os oponentes do Federal Reserve. Consequentemente, os Rothschilds e o passado começaram a controlar a impressão de moeda nos Estados Unidos. Todas as guerras, incluindo a Guerra Civil, foram criadas a partir do passado. Um membro do passado, Albert Park, descobriu em 1871 que o mundo, liderado pelo passado, teria 3 guerras mundiais como consequência. Tínhamos 2. Eles davam um grande lucro, já que o sistema bancário moderno dava dinheiro para ambas as partes. Eles alcançaram os resultados desejados. Eles criaram muito cuidado e coragem para que possam manter o controle sobre a população mundial. Você pode chamar o 11 de setembro de uma bandeira falsa, criado tanto pelo presidente Bush quanto pelo CRU e Mossad israelense e pelos próprios proprietários das Torres Gêmeas.
Mais de 6 bilhões de dólares foram gastos com terroristas falsos. Eles foram atacados pelo CRU e pelo passado, que esperava viajar ao redor do mundo e matar algumas almas com bombas ou armas. Esta guerra duraria para sempre. Esse era o plano técnico. Agora, a Terceira Guerra Mundial, do qual Albert Pike está falando, era para ser uma invasão alienígena falsa, com naves antigravitacionais reais, com naves alienígenas cinza robóticas e as forças especiais realmente governando. A aliança pode se ter frustrado completamente este plano. Agora, para contar as verdadeiras notícias comoventes sobre tráfico de crianças, pedofilia e processamento de adrenocromo, e daí? Neste planeta havia um grande mal, o sacrifício de crianças feito pela Igreja Católica e os cultos satânicos, e a matança de criança por uma substância química para prolongar suas vidas chamadas adrenocromo. Aqui entramos no maior lucro do planeta Terra e além, a venda de adrenocromo. É produzido a partir do sangue de uma criança que possui propriedades. Quanto mais jovem, melhor. Para criar o adrenocromo, as crianças recebem um choque elétrico para aumentar a adrenalina, depois do qual são mortas para tirar sangue com um grande número de células-tronco. Sangue com alta adrenalina e células humanas necessárias para preservar a juventude bebendo sangue. O que exatamente é adrenocromo? Do ponto de vista científico, trata-se de uma substância química produzida no corpo humano quando a adrenalina é oxidada, conhecida como epinefrina, como o produto químico saiu. As vítimas potenciais ficam aterrorizadas, aumentando assim a quantidade de adrenalina que flui para o seu corpo. Depois disso, eles o matam e o cromo adrenal é coletado com uma agulha e um spray da base da parte de trás da porta da coluna vertebral. Recolhido imediatamente, o produto químico pode ser vendido no mercado negro a preços exorbitantes. Descubra essas criaturas ocultas verdadeiras neste planeta. 8 milhões de crianças foram liberadas anualmente, principalmente para o processamento de adrenocromo. Isso é puro mal. Realmente existia neste planeta de uma perspectiva diferente. A aliança poderá fazê-lo em setembro de 2021. O resgate de crianças em Dub durante os últimos 5 anos, que tem sido realizado com o propósito de fazer o adrenocromo, sacrifício infantil no culto do passado e pelo sexo, tem sido guiado pelas forças especiais da aliança. A piedade filial é normal para muitos criminosos do Deep State. Isso não é diferente para muitas pessoas de Hollywood, políticos ao redor do mundo e ainda mais do que famílias reais. A ilha de Spaten será a prova disso. Existem ainda mais lugares e ilhas onde isso é feito. O reverso do cronologia da história. Na década de 1960, o presidente John F. Kennedy foi assassinado por tentar dissolver o Federal Reserve. O controle do dinheiro e sua arma básica têm cadernos grossos. A aliança tem sido o cenário certo para fazer o download da cabal. Remonta os Howard Hughes e Nikola Tesla na década de 1920. A equipe Q foi formada pelo presidente Kennedy na década de 1960 e após seu assassinato, 200 generais e almirantes americanos se juntaram à aliança e traçaram um plano para derrubar o Estado Profundo, cuja preparação levou 6 décadas.
O plano atual foi criado e modificado com a ajuda dos militares e o uso de computadores quânticos para monitorar cenários nos moldes do Grupo Q. Há 200 generais leais e cidadãos preocupados com a conquista da sociedade pelos americanos. Depois do 11 de setembro, o Grupo Q desenvolve planos elaborados. Entenda que, por meio de operações Rimbis-Rudnick, durante anos de 1950, criado pela CRU, o Estado Profundo controla 90% dos principais meios de comunicação e grandes empresas de internet. Sabendo sobre o Tea Party republicano, ele lentamente destruiu a imagem, a reputação e o coração dos conservadores americanos na mídia de notícias falsas. A mídia mafiosa Deep State fez a coisa toda com o Grupo Q. Seguindo por postagens que, postada em 4 ou 8 de outubro de 2017 a dezembro de 2020. As pessoas precisam entender que essa era uma forma de evitar notícias falsas, de obter informações sobre o exército e a sociedade sobre a verdade real. O presidente Trump foi o primeiro a gritar notícias falsas para o público e esta é apenas uma de suas grandes realizações. O presidente Trump está atacando implacavelmente as notícias falsas. No entanto, o presidente Trump foi o primeiro a usar o Twitter para contornar as redes de notícias falsas e garantir que suas palavras não fossem veiculadas pela imprensa corrupta. Vitórias básicas e resumo dos últimos 5 anos. A eleição do presidente Trump em 2016 foi uma grande vitória do lado bom. A lealdade em tempo real de Trump às Nações Unidas foi um golpe severo para o Estado Profundo. Hillary precisava vencer. Durante a operação do computador Dominion Deep State, percebeu-se que a transferência de 20% dos votos para o X e Hillary, as eleições seriam vencidas. Ele simplesmente não entendia que o povo americano tinha acordado e o velho absurdo de Xley havia proposto não era mais válido. Ele nunca tinha visto tanta lama durante as eleições. Já o Hillary foi pago para isso. O povo americano finalmente viu. A ação militar necessária foi necessário para cortar a cabeça da cobra o mais rápido possível, mesmo antes da posse de Trump, quando as 13 maiores famílias do passado estavam sendo massacradas. Deixe-me contar a vocês sobre as primeiras grandes ações aliadas da aliança. E esses são vários ataques a um e todo o tempo em 24 de dezembro de 2016. O presidente Trump foi eleito em 8 de fevereiro de 2016. Ele se reuniu com generais e almirantes militares em 9 de novembro para condenar a aniquilação das 13 máfias mais poderosas do mundo, também chamadas de passado. O presidente Trump foi eleito por nossos grandes militares e almirantes. Rodgers se reuniu com ele em 2014 para persuadi-lo a concorrer. Como o almirante Rodgers era o chefe da NSA, ele sabia que Trump estava limpo e livre de corrupção. Ao contrário, quem fugiu primeiro, quem determinou a direção do planeta? Uma luz, boa ou escura, ruim? Todas as famílias viviam em Veneza, Itália, porque esse era o momento ideal para conhecer as melhores famílias. Este era o último dia do festival de 3 dias, de aproximadamente 3 dias, e a aliança sabia que todos estariam em casa. Os militares sabiam que o ponto culminante de um ritual satânico era oferecer uma criança como sacrifício. Então, os transgressores foram exaltados. A aliança reuniu as melhores equipes de operações especiais, Delta Force e Navy SEAL,
e foram designados para uma casa com uma família. Esses líderes criminosos tiveram que ser espancados e nenhuma operação teve que ser interrompida. O destino dos são pendurado nessas operações. Todas as operações foram bem-sucedidas. Muito obrigada aos militares que fizeram parte desta maravilhosa operação. Espero que você seja legal e faça um filme sobre essa parte importante da história humana, sobre o submundo maligno do passado. Em todo o mundo existem 3.500 estruturas subterrâneas com 10.000 milhas de fibras maglev e tunelamento revestidos pelo passado, conectando a maioria dos grandes hubs para tráfico de crianças, narcóticos e processamento de adrenocromo. A aliança pode ter começado a operar nos túneis e hubs na década de 1980, mas o verdadeiro golpe veio depois que o presidente Trump assumiu o cargo pela primeira vez. O código Jin-Day informa a todos nós. Anos sobre o andamento das operações de escavação de túneis e hub em escala global, com base em modelos sísmicos que percorrem 3,5 e 10 quilômetros de profundidade em todo o mundo. Suas decodificações foram perfeitas para continuar a guerra secreta com o passado. Qual é a evidência? Bem, um terremoto normal tem uma onda PS no sinal. A reação tática Renadarena, usada para injeção em túnel, tem apenas uma lã. Então você pode notar a diferença. Quando você está exatamente nas mesmas profundidades, obviamente não pode ser falso. Além disso, temos que ter um terremoto nas profundezas do espaço, o que significa que as explosões estão na atmosfera da Terra. Estes eram artefatos antigravidade escondidos do passado, retirados da aliança com armas, depois que eles começaram a tentar escapar. Segundo os demônios, o verdadeiro teste foi logo. Na quarta-feira, na Grécia, já existem geysers de água salgada, porque antes já havia um túnel fibroso e levitação magnética que foi retirado pelas forças da aliança. Em um ponto durante o colapso dos túneis de Dubs, a aliança perdeu cerca de 200 soldados especiais em um túnel subterrâneo perto da Islândia. Eles pensaram que os agentes do Deep State iriam se render, mas assim que as forças da aliança chegaram lá, eles plantaram bombas e atiraram neles, matando-os. Devemos respeitar o grande sacrifício. A verdadeira causa do incêndio de Notre Dame foi impedir os funerais das crianças, que aconteceria no fim de semana da Páscoa. A aliança alertou o povo para tomar os templos 5 dias antes do domingo de Páscoa. A aliança atingiu o Day Direct Energy Weapon, Laser e Weapon, com uma nave especial ou nave antigravidade da USS TR-3B. Isso aconteceu em 15 de abril de 2019 e foi uma grande vitória na guerra secreta com o passado. Este foi o aviso ao Vaticano. Para interromper todos os sacrifícios de crianças. Mais tarde soube que planejava-se com cerca de 600 crianças fossem sacrificadas naquele fim de semana em Notre Dame, para tentar ressuscitar Lúcifer sozinho. Biden não venceu a eleição em 2020. Foi uma grande farsa que Trump e a aliança permitiram que acontecesse. Não apenas para prender pessoas que têm regras para tais fraudes por décadas, mas também para que nunca mais aconteça. Deve ser revelado ao povo americano e ao mundo para que isso acabe para sempre em todos os estados. Mais ou menos uma revisão do que aconteceu aproximadamente com a informação muito interessante mesmo.
Para aqueles que buscam destruir a obra do eu sou e eu sou, eles falharam em perceber que a justiça divina estava olhando para eles. Agora o karma divino está batendo em suas portas. Ninguém pode impedir o seu karma divino contra o eu sou. Somente eu sou. E assim é. Divine Karma Accelerator para Canadá e ao planeta Hirt ativado. Velocidade de dobra 10 vezes 1000 e 144.000 ativada. Quem quer que tenha executado ou pago alguém para executar magia negra ancestral, feitiços, maldições e etc. em qualquer pessoa ou em qualquer coisa na terra com a intenção maliciosa, o karma divino está agora em seu lar. Você perderá cada uma das coisas que tem por perto e deseja, e você é expulso do planeta Terra, e assim é. Justiça divina, eu estou envolvendo aqueles que estão na linha do tempo errada, e a sua linha do tempo adequada, assim é. John Astar, comandante interestelar. As informações e divulgação e circulação dessa mensagem que recebe depende de si são altamente recomendadas. Você tem o seu livre-arbítrio, então use-o. O mais importante, ouça com o seu coração, que lhe diz essas novas energias que conduzem à alegria, porque ela tem a verdade. Chegou a hora de irradiar em maior escala. Gratidão, meus amados, e namastê, e ouçam com um coração. E não julguem, por favor, por tudo que é mais sagrado. E entenda que da mesma maneira que eles fizeram todo esse mal, eles serão julgados e eles serão punidos com o karma. Ninguém precisa julgar ninguém, pois nós mesmos já cavamos o nosso próprio buraco quando nós fazemos algum mal a alguém ou a algum ser. Porque nós temos a compreensão das leis universais. E as leis universais existem exatamente para isso. Você tem o livre-arbítrio, escolha ser bom. Mas se você escolher ser mal, encare as consequências. Gratidão, meus amados, e namastê. Não esqueçam de dar o like e compartilhar o vídeo se ressoou com o seu coração.